E que tipo de marketing eleitoral você acha que seria interessante e combativo pra conseguir lidar com esse marketing da esquerda, que você acha que ia Cara, conectar mais? o Milley. Eu gosto do Milley porque ele acabou com a desculpa de todo mundo, bicho. Ah, eu tô falando de libertarianismo há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora em julho, e eu tô dentro desse movimento há uns 12, 13. E o que eu mais ouvi era a galera falando, não, tinha um discurso pedante pra caramba, velho, me irritava, ainda me irrita. Não, porque, pô, libertarianismo é uma ideologia muito complicada, né? Porque independência pessoal sua, né? Você cuidar da sua própria vida e não depender dos outros. E exige um estudo, né? Pô, a pessoa precisa estudar a escola austríaca, filosofia e tudo mais. Não vai ser as massas que vão entender isso. Libertários sempre vão ser uma minoria. Tinha um discurso puta arrogante. Eu olhava pra isso e falava, Parece que o cara quer achar parece, que ele é muito melhor por ser isso e é difícil aderir a isso, parece né? que o cara quer dizer assim, primeiro que eu sou bom pra caramba e segundo que eu vou encontrar essa desculpa porque daí eu não tenho que fazer esforço de ser compreendido. Eu posso falar que é só muito difícil. É tipo aquele professor da universidade que reprova 90% da turma e fala que é porque a matéria é difícil, não porque ele é um professor ruim. Tá ligado? Aí o Milei foi lá e conseguiu se eleger falando de libertarianismo na Argentina. Tipo, cara, se o cara conseguiu na Argentina, cadê tua desculpinha, né? Acabou pra todo mundo. E ele foi eleito falando de prosperidade e justiça. Mas será que não era o povo argentino que já tava muito machucado ali por tudo que tava acontecendo no país, e aí surgiu alguém diferente falando algo que eles não ouviram antes, eles aderiram por conta disso junto? É os dois. Porque assim, se fosse só o povo machucado e tudo mais, a Venezuela já ia ser ANCAP, né? O Brasil também. Um monte de país já ia estar, né? Pô, ia acontecer uma vez, todos os países aí soviéticos iam ser paraísos capitalistas, alguns são, mas a maior parte não. Então, assim, você tem que ter a situação, mas você também tem que ter alguém que chega ali e explica a ideia de uma forma simples. E assim, pô, eu acompanho o Milei há uns 4, 5 anos, desde quando o cara era antes de ser deputado, assim, que a galera falava que isso aí não ia dar em nada e deu. E ele sempre falava de prosperidade e justiça, é a mesma coisa. É o mesmo, os dois temas que pegam as pessoas de uma maneira simples. Então ele não falava assim, gente, eu vou explicar pra vocês teoria de escola austríaca e tudo mais. Ele falava, cara, ó, você é pobre e tá tudo inflacionando porque os políticos estão roubando e gastando um monte nos luxos deles e pra isso eles têm que cobrar um monte de imposto, imprimir um monte de dinheiro e você fica pobre. Aí depois eles pegam esse dinheiro e compram a tua opinião um pouquinho, você vai lá e vota neles de trouxa e é por isso que o país é pobre e os caras são ricos. Ponto. Cara, qualquer ser humano consegue entender isso. Primeiro porque é verdade. Segundo porque é simples. Terceiro porque é só olhar a burra da Janja. Pô, a notícia hoje é que ela foi... Tava vendo isso hoje, antes de vir pra cá. Eles estão lá em Paris. Aí teve um jantar lá com o Macron, aí pagaram 160 mil reais de cachê pra uma cantora brasileira lá cantar pra eles. Aí você tem a aristocracia lá, o Lula e Macron de mãozinha dada ouvindo a cantora e tudo mais, e a gente se fudendo pagando isso aqui. Aí você pode ter essa imagem, tipo, não é à toa que a popularidade do Lula tá indo pro saco. A galera olha pra Janja comprando a gravata que vale um salário mínimo. Fala, escuta aqui, pô. Sabe, você quase nem precisa do Milei pra falar. Você pode só mostrar a foto e falar, tipo, gente... Ver o relógio combinando da Janja e do Lula. Acho que os dois estavam de ômega, entendeu? Os dois, né? Então... Você vê... Teve uma foto também que foi fantástica, quando a Lava Jato bateu na porta do Collor. A galera lembra dessa foto, eles só não lembram o que seria o contexto. E eles saíram da casa do Collor com uma Lamborghini. Lembra dessa foto? Já vi. Aí só ele fala, não, peraí, um senador ganha 40 pau por mês, o que é muito dinheiro, mas você não compra uma Lamborghini. Não dá. Não dá, cara. A Lamborghini é 10 anos desse salário. Você vai pegar, sei lá, uma Lamborghini Gallardo lá, já antiga 2010, custa R$1 milhão. Aí de IPVA você vai pagar... Judiadinha. Aí de IPVA você vai pagar já 40 mil por ano, né? Então não tem como mesmo. E o Milei chegou falando disso, olha, existe uma injustiça profunda que é o Estado serve pra roubar vocês, é por isso que vocês são pobres, o que é verdade. E ele falou, olha, vamos lá. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, e daí a gente elegeu um socialista e ele explodiu o país, é por isso que a gente é pobre. Sim, também tá certo, e todo mundo olha e fala, beleza, me parece relativamente simples, consigo entender. Ele falou, olha, nós vamos ter... E eu fui na posse dele, essa tatuagem eu fiz no dia seguinte da posse dele, inclusive, lá na Argentina, que é a do Don't Me, né? E eu conversei com as pessoas lá, e eu não tava conversando com, tipo, o cara que tava com a bandeira de gás e tudo mais. Falar, tua opinião eu já sei, né? Deixa eu conversar com o resto do pessoal aqui, que só o cara que tá vendendo sorvete, sei lá, né? E, né, da galera que votou no Milei, tinha a galera que falou, pô, libertarianismo, beleza, né, vamos lá. Tinha a galera que falou assim, cara, eu votei nele porque a gente já testou os outros dois e um é bandido, o outro só não funcionou. Então, né, vai esse. Qual que é o pior que pode acontecer? Mas teve uma outra galera ali, que era um terço, 40% do eleitorado, que foi que ele levou ao longo da campanha
com um acordo relativamente simples. Ele falou, ó, o país está quebrado, explodido, né? É um alcoólatra, é um drogado. E agora nós vamos ter que resolver isso. E toda vez que você tem alguém, pô, drogado, viciado, estourado e tudo mais, tirar o cara disso vai doer. Não tem o que fazer. Tipo assim... Remédio vai ser amargo mesmo. Vai ser. Então vamos fazer o combinado, galera. Vai ser pau? Vai. Mas depois disso, nós vamos fazer várias reformas. Nós vamos transformar esse país no país mais capitalista do mundo, porque o que enriqueceu as nações foi o capitalismo. Foi liberdade de mercado. Os países que são ricos hoje são os países em que, em algum ponto da história, talvez não necessariamente hoje, porque eles abandonaram isso, tiveram uma grande liberdade de mercado em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus países próximos. Embora absolutamente, às vezes, você pode ter uma crítica ou outra. Se o cara é a cozinha mais limpa do bairro, você vai lá. E por causa disso eles cresceram. Nós vamos colocar isso aqui na Argentina. E daqui 20, 30 anos, nós vamos ter uma riqueza nível Europa. Então, o discurso era isso. Você hoje vai passar por dificuldades por um período de transição, que vai ser isso, mas o seu filho vai viver num país nível Europa. Você que está assistindo aí, que você que é pai, ou você que gostaria de ter passado por isso e tudo mais, você aceita esse acordo? Pô, 1, 2 anos de dor de cabeça para daqui 20, 30 anos a gente tá numa riqueza de Europa? O pessoal falou, cara, pode ser. Os termos estão claros aqui. E ele conseguiu vender isso também, eu acho que ajudou o argumento dele, o fato de que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, né? Então ele falou, só não é necessariamente voltar, né? Porque foi uma realidade completamente diferente, era um país agrícola, contexto totalmente diferente. Mas você tem isso pra lembrar, né? No Brasil, que nunca foi nada, é difícil vender isso. Não tem como você fazer o Make Brazil Great Again, né? Que você fala, again o quê? Mas, e o brasileiro, a gente já tem uma depressão em relação a gente mesmo, que acho que seria mais um pouco difícil de vencer. Mas, cara, eu acho que a rota é essa. E o que você vê da mídia, por exemplo? Que a mídia vai lá, fala que a pobreza aumentou na Argentina, que o Milei não tá sendo bom, sendo que a gente vê que, na verdade, ele tá conseguindo, sim, fazer grandes feitos lá. Cara, é um misto de os caras são canalha de esquerda mesmo, com os caras não se dão o trabalho de conferir coisas básicas. Porque o mundo real do jornalismo é o seguinte, quase ninguém checa fontes. Jornalismo hoje, se você for numa redação jornalística hoje, seja de grande, médio porte, pequeno não tanto, mas grande e médio porte, você entrar na sala da redação, tem 10, 15 pessoas lá escrevendo e uma TV aqui com o número de visualizações, de cliques, de assinaturas que tem que ter na semana. Tipo, tá aqui a meta de visualizações e tem que bater. Então a gente tem que fazer coisa pro pessoal clicar pra ter meta, porque o jornalismo tá falindo. Porque gente tipo vocês e eu tá fazendo mídia na internet, numa estrutura muito mais simples. Vocês têm uma estrutura muito mais arrojada do que a maior parte dos criadores de conteúdo, mas ainda assim... eu tenho uma coisa muito mais simples que isso, tem muita gente que tem muito mais simples que isso, e tá quebrando os caras. E eles estão extremamente pressionados, então eles não têm tempo pra fazer jornalismo, tipo assim, checar a fonte, ir atrás e estudar. Os caras têm que falar assim, tem que escrever 50 artigos no dia, eles têm que irritar. Então qual que é a manchete mais bal que eu posso fazer? E você tem o concorrente ainda com uma manchete que tá funcionando muito bem, que ele vem em tempo real, ele copia e não quer saber. Vou copiar a manchete um pouquinho, vou comentar a matéria do cara, vamos lá, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas o jornalismo hoje é um grande react dele mesmo. Tipo, alguém soltou uma manchete, sei lá, o G1 solta um negócio, aí vai lá o UOL e fala, cara, vamos fazer o texto levemente diferente aqui, soltar a mesma coisa, com uma manchete parecida, aí a gente tá lá no ranking legal, daqui meia hora o cara tá pensando em outro artigo. Eles não conferem, quase nada. Então, se alguém coloca uma coisa, os caras só vão copiar bovinamente, bicho. Hoje o jornalismo é isso. E quem que tá alimentando eles, assim, internamente? Porque eles vão ouvir um ao outro. É a galera de esquerda. Que não olha os dados, que não quer saber e que vai atacar um monte de coisa. Então, assim, quem tá de fato puxando alguma coisa é a Oeste. Acho que a Gazeta do Povo também tá fazendo umas manchetes mais legais, tá fazendo uma cobertura mais legal, porque tem uma redação mais de direita mesmo. E, assim, às vezes não dá pra ignorar. Às vezes tem umas coisas que, assim... Mas, cara, saiu uma manchete essas semanas que eu falei, cara, fascinante, bicho. Eu queria encontrar o cara que fez essa manchete. Era assim... Milei decepciona e a economia só cresce 5,6%. Era tipo assim, a economia argentina cresce 5,6%, decepcionando expectativas. Falei, porra, eu queria estar decepcionado assim, né? O Brasil podia estar desse jeito, né? Decepcionando assim. Porra, né? Nossa. Não, é porque a expectativa era 6. Nossa, pô, desculpa.
Um país ainda que tava com hiperinflação, É. tava literalmente na merda e Aí os crescendo caras só tentam- isso, aí né? agora saiu o último dado deles, que eles fazem sempre o acumulado dos últimos 12 meses. Tá em 8% o crescimento. Aí é legal ver a evolução da desculpinha. Pô, devia fazer um vídeo disso, né? A evolução das desculpinhas da Argentina. Primeiro o Milei vai quebrar a Argentina. Depois assim, ó, o PIB caiu, tá aprovado. Depois assim, subiu de volta. Voltou ao zero. Tá maior do que antes. Mas voltando numa crise, tá crescendo 8%. Não, mas é que depois de uma crise, normalmente você vai crescer um pouco mais. É tipo, aí fazer aquele tipo, você está aqui. Aí é tipo, do outro lado. A evolução da A evolução da da desculpa. desculpinha. É tipo, como fazer a evolução do Bitcoin. É tipo, ninguém usa isso, só usam pra pizza, só usam pra não sei o quê. Só país pequeno usa, só pequena gestora usa. É só mercado financeiro. E os caras vão evoluindo tem que dar um jeito. Mas também, assim, eu acho que é falta de gente alimentando isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter mais tempo pra fazer, né? Que é de fazer uma cobertura melhor disso. Mas é que, cara, tem que ficar abrindo relatório, olhando todos os números, entender o que tá acontecendo ali. E, assim, você tem a galera jornalista esquerda ou centro que é só... Você tem a galera esquerda que... Dane-se. Você tem a galera de centro que, assim, o cara não tem um preparo pra entender aquilo. Tipo, o cara não entende livre mercado, ele não entende... Não sabe olhar aqueles dados e tirar alguma informação útil. Mas também acontece que muitas vezes a galera de direita também assim, não tem o treinamento econômico ou histórico de olhar para as coisas e saber o que procurar. Então, eu já trabalhei com algumas pessoas de direita que fazem cobertura disso, que os caras falam, cara, assim, nós estamos querendo torcer, mas, pô, cara, me ajuda a entender isso aqui. Que quando você abre o relatório econômico lá do Ministério da Fazenda deles, primeiro que tá em argentino, segundo que você tem que olhar aquilo tudo e falar, cara, o que é relevante aqui, o que é um sinal disso, pô, teve uma coisa ruim, não teve, por quê? Por que teve inflação um pouco mais alta agora, porque soltou o câmbio, será que é ruim, será que não é? Exato, é duro, saber interpretar cara. os dados, não é somente olhar os dados. Você vai olhar, a inflação subiu agora por conta, por exemplo, do câmbio. E aí, o que isso significa? Da onde que vai dar? Cara, isso aí é um trabalho, não diria full time, mas é pesado, assim, eu não consigo me dedicar tanto a isso, né? Uma das coisas que eu gostaria, mas daí minha lista disso é grande, né? Entendi. E o que você vê, por exemplo, com a Argentina agora conseguindo ter mais liberdade econômica, conseguindo sair dessa crise e o Brasil com a esquerda no poder aí gastando absurdamente? Você acredita que no futuro a Argentina possa se tornar um país mais próspero que o Brasil a isso médio vai. prazo? Assim, em termos de per capita e tudo mais, a Argentina já tá melhor. Eles mesmo... É que a Argentina sempre esteve na frente do Brasil. E mesmo com todas as crises que eles tiveram, né? Quando você cai... Eles caíram pra... Que a gap era isso, caiu pra isso. Mas no absoluto eles ainda estão melhores. A questão é potencial. E não só agora você tem esse crescimento forte, você tem mais reformas vindo, e agora que tá começando a de fato cair investimento lá, porque você fez todas as reformas, o pessoal ficou assim. Aí depois liberou o câmbio, tudo mais, agora que tá começando a bater os piques de dólar lá mesmo. Tá, Que a agora real que a que- curva vai ficar esquisita. Que os países estão buscando o emergente que tem mais prosperidade, tem mais, um controle fiscal melhor, que vê que a casa tá mais arrumada pra colocar dinheiro lá dentro. Porque né? o legal de emergente, né, pra quem não entende tanto isso, um país desenvolvido, ele é mais certo, mas ele dá retornos menores. Um país emergente é mais incerto, mas ele tem assimetrias, ele tem ineficiências de mercado maiores que tem mais espaço para você crescer. Então a galera vai querer, né, olhar para eles. Então existe uma demanda por isso. Se você é uma das cozinhas mais limpas da sala, do bairro ali, desses mercados emergentes, você vai atrair mais capital. Então agora que estão começando a cair os PIX na Argentina, agora a gente está vendo o crescimento de PIB acumulado nos últimos 12 meses de 8%. E eu lembro que quando o Milei foi eleito, eu falei, gente, isso aqui é papo de crescimento de PIB 8 a 12% por ano por uma década. Se o cara ficar. Já estamos em 8. E agora que vai começar, de fato, a ficar esquisita a conversa. Então, assim, nos próximos anos ela vai crescer aí 8 a 12% do PIB reloginho? Reloginho talvez não, assim, talvez tenha um ano fora ou outro assim, mas assim, quando a gente tirar a média da última década vai estar por aí, provavelmente. Enquanto a gente está aqui no Brasil lutando para ter 2%. O gap vai abrir, não tem o que fazer. A dúvida é a continuidade política disso. E existia uma dúvida razoável disso antes, mas teve recentemente eleições locais na Argentina, que o partido do Milei espancou todo mundo. Meu Deus do céu, foi uma lavada. E concordou com as pesquisas, porque a galera tá vendo as pesquisas e falando, pesquisa, né? O jogo é jogado, lambaria pescado, né? Vamos lá. Será que na hora da urna vai ser isso mesmo? E foi. Então, assim, as pesquisas mostram que ele vai crescer no legislativo esse ano, né? No fim do ano tem eleições legislativas de novo, então ele vai ter mais margem ainda para fazer reformas.
E do jeito que está se configurando as coisas agora, ele tem uma reeleição passeio pela frente. Claro, ainda tem vários anos, um monte de coisa pode acontecer. Mas, cara, se ele não acontecer algo muito fora, a tendência é que vai acontecer. Se o cara, assim, né, muitas vezes quem tem a faca e o queijo na mão dá uma facada na própria perna e enfia o queijo no cu. Geralmente é isso que as pessoas fazem. Mas, se ele conseguir ser reeleito e manter esse controle do legislativo, cara, o nível de reforma que ele pode fazer é papo de ser um dos 5 melhores países para investir em termos de liberdade econômica no mundo, e deve ter pequenas diferenças. Porque, tipo assim, mas é que Singapura mas você não vai... O placement geográfico de Singapura você nunca vai bater, fazer o quê, tá ligado? Tem uns negócios que é ali. Mas ele vai conseguir isso, e aí a questão é se isso vai ser um tiro de 10 anos ou de 30 e ele consegue fazer sucessor e vamos lá. Que é o que aconteceu na Estônia, né? A Estônia saiu da União Soviética e, embora tenha mudado o poder tenha mudado de partidos, né? Antes era um partido muito mais de direita, depois foi o Partido Reformista, teve várias idas e voltas ali, mas o programa ali de queremos ser o país mais competitivo do mundo, liberdade de mercado, rejeição brutal ao socialismo, controle dos gastos, dívida baixíssima. Pô, a Estônia praticamente não tem dívida. É surreal quando você vê o nível com os outros países ali. Esse programa foi mantido ao longo de 30 e porrada anos agora, né? Eles saíram da União Soviética oficialmente em 91. Então vai fazer 34 anos agora. Eles mantiveram o programa certinho. Hoje eles estão passando Espanha e Portugal. Já passaram por Portugal, vão passar a Espanha em riqueza. Daqui acho que alguns anos eles passam a Polônia e vai. Se esse programa for mantido, cara, é papo de Argentina ser, daqui 30 anos, um país de primeiro mundo. Que é o que todo mundo achou que o Chile faria. Era o que era esperado do Chile. O Chile, antes de ter aquela maçaroca toda, caiu Pineda lá e tudo mais, os economistas estavam olhando e falando, cara, isso aqui vai ser o primeiro caso na história recente aí de um país de terceiro mundo que virou de primeiro mundo. Eles estavam na direção. Você falava, 9 grávidas não fazem um filho em um mês, né? Às vezes umas coisas levam tempo e não tem o que fazer. E era o que eles iam entregar ali, aí a água desandou, mas pelo jeito vai voltar. Tá entre os dois ali. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.